Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Turbina na área. Hoje você vai ver as últimas informações do São Paulo Futebol Clube que encara o Santo André nesta quarta-feira às 19 horas da noite, um jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista de 2022. Muita pressão sobre o técnico Rogério Ceni devido às más atuações do São Paulo, escalação, rodízio, polêmica e também uma questão de relacionamento interpessoal nos bastidores do São Paulo. O São Paulo que hoje, no momento aí, ocupa a zona de rebaixamento no Campeonato Paulista e precisa urgentemente da vitória contra o Santo André para subir na tabela, tentar se aproximar dos primeiros colocados do grupo B, Ferroviário e São Bernardo, e também fugir de um possível rebaixamento no Campeonato Paulista. A situação do São Paulo, galera, não é nada fácil. Muita pressão sobre o técnico, sobre também o time e a torcida do São Paulo de cabelo em pé. Ninguém aguenta mais este São Paulo Futebol Clube. Você vai ver neste vídeo as informações do pré-jogo entre São Paulo e Santo André. Vamos para as informações, galera. O São Paulo, se preparou esta semana, não teve jogo devido a praticamente o adversário, o Palmeiras aí está disputando o Mundial. O São Paulo que teve a quarta rodada adiada, então passou para a quinta, mas o São Paulo depois vai fazer esse jogo aí com o Palmeiras, O São Paulo que teve treinamento nesta semana, você pode acompanhar aí a foto do Arboleda, tem vários outros jogadores aqui com a informação aí do São Paulo FC.net, Tem aí o Rigoni, vários outros jogadores, o Igor Gomes, também atuando aí, treinamento, à parte, treinamento físico para tentar se recuperar aí de um problema de saúde que ele teve, recentemente, e o São Paulo aí que se preparou forte nesta semana. Então, na manhã desta terça-feira, 8, o São Paulo concluiu com a preparação para o confronto contra o Santo André, marcado na quarta-feira aí às 19 horas no Morumbi. O elenco começou o dia, galera, fazendo ali uma ativação muscular na academia, um exercício físico de velocidade e depois ali também teve atuação com bola. As atividades com bola em campo reduzido, comandado pelo Rogério Ceni, e uma preparação física aí de velocidade com os preparadores físicos do São Paulo. O elenco foi dividido em 3 grupos, e o Rogério fez um trabalho em campo reduzido, focando na competitividade e também na busca por espaços. Basicamente, campo reduzido, aquela tabela entre 2, 3 ali, triangulando, o que nós costumamos chamar de bobinho, para tentar fazer o toque rápido de primeira, procurando mais os espaços. Os jogadores vão se movimentando de uma ponta para outra dentro de um quadrado, aí o São Paulo fazendo esse trabalho tático dentro de campo. Depois desse trabalho também teve uma parte de exercício final aí, numa troca de passes e também de finalização. Foi mais ou menos isso que o Rogério fez. O São Paulo que teve 3 jogos aí praticamente na temporada, 2 derrotas contra o Guarani e contra o RB Bragantino fora de casa, e um empate amargo no Morumbi com o Ituano 0-0 naquele jogo que o Jandrei salvou o São Paulo de uma derrota, através daquela defesa do pênalti. O São Paulo acabou empatando com o Ituano aí 0-0, O árbitro da partida, o Douglas Marques das Flores, Esse árbitro aí que tem o costume, galera, de empatar jogos, Então, praticamente nos últimos jogos aqui, Guarani e Santos, um empate por 1-1 no Paulistão 2022, Botafogo e Ferroviária também 1-1, São Bernardo e Palmeiras também aí, 1-1, E o Manaus e o Ferroviário também já na Série C 1-1, Operário e Botafogo na Série B 1-0 aí o Operário, Apenas uma vitória do time da casa, no comando deste árbitro durante as partidas, galera. Então os últimos jogos aqui deste árbitro aí, o Douglas Marques das Flores, os jogos praticamente todos aqui empataram por 1-1. Vamos torcer aí para que esse árbitro não complique a situação do São Paulo, e que o São Paulo consiga vencer o jogo, A escala de arbitragem para São Paulo e Santo André tem aí o árbitro Douglas Marques das Flores como o árbitro principal, que comanda a partida, o árbitro assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, e o árbitro assistente 2 aí, o José Lucas Cândido de Souza. O quarto árbitro, Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. O VAR, Péricles Bassols, muito conhecido aí, galera? Vamos torcer para que não haja nenhum problema de interferência contra o São Paulo, nem a favor na arbitragem, Eu acredito que o São Paulo pode vencer aí o Santo André sem nenhum problema aí dessas arbitragens envolvendo aí o VAR.
mais notícias e informações a respeito do São Paulo, as possíveis escalações do tricolor, né, galera? Tudo indica que o Rogério Ceni vai mudar o time mais uma vez e muda também a questão do gol. O Rogério, que foi aí alvo de polêmica por conta dessas trocas envolvendo os jogadores e também aí o rodízio, né, envolvendo Thiago Volpe e Jandrei. A torcida não aguenta mais ver o time jogando mal e mal treinado, né? Então o São Paulo precisa de uma cara, de uma identidade, e a partir deste jogo o Rogério deve definir um time titular. Precisa, né, definir um time titular, porque não dá mais para fazer testes no Campeonato Paulista devido à situação do São Paulo na tabela. Se o São Paulo tivesse já classificado em primeiro do grupo, né, envolvendo testes, não haveria problema. Mas como o São Paulo não consegue ganhar, né, de 3 jogos, 2 derrotas e um empate em casa, é praticamente um aproveitamento muito ruim, né, galera? Então, assim, o Rogério Ceni precisa definir logo esse time e treinar um time titular. Parar de ficar inventando moda, né? Fazendo testes. Então, pode ser aí uma possível escalação do Rogério Ceni: Jandrei, Miranda, Arboleda, Rafinha e Reinaldo, Gabriel Neves, o Gabriel Sara, Alisson, Nicão, Caleri e Rigoni. Pode ser uma possível escalação. Pode também envolver ali uma troca do Alisson com o Nicão, o Alisson indo para a ponta esquerda e ele colocando um meia de armação, né? Talvez ali o Rodrigo Nestor um pouquinho mais à frente, ele ter atuado como volante, ou o Igor Gomes, ou também até o Thales, né? Lembrando que o Patrick, o Luciano e o Luan ainda estão aí como desfalques, né? Estão fazendo o trabalho no refis. Essa pode ser uma possível escalação aí do Rogério Ceni. Talvez aí, galera, se o Rogério quiser, eu também penso dessa maneira, ele poderia escalar o time do São Paulo no 4-2-3-1, tá? Ou também ali com 4-3-3, se recuando um pouquinho mais as duas linhas de meio, né? Então o São Paulo que jogaria aí com Jandrei, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Rafinha. A base de trás ali eu manteria a mesma, mas eu jogaria com 2 volantes de marcação. Um trabalhando pela esquerda e um pela direita. Nestor pela esquerda, lembrando que o Luan seria a minha primeira opção, mas ele não está disponível devido à lesão, então ficaria aí Gabriel Neves e Nestor, né? E ali na frente, um pouquinho mais avançado, Gabriel Sara, porque não tem outro jogador para fazer essa função. Você pode escolher Patrick, Igor Gomes, Thales Costa, Gabriel, o Gabriel Sara, ou quem que vai mais fazer essa função aí? O Rigoni ou o Alisson, talvez? Então não tem muito jogador armador, um camisa 10 que deixa o atacante na cara do gol, né? Então, infelizmente, Gabriel Sara aí seria a opção. Rigoni aberto pela esquerda, é onde ele rende bastante ali, né? E o Nicão pela direita e o Caleri centralizado. Seria aí o São Paulo no 4-3-3, trabalhando com 2 volantes, um meio um pouquinho mais avançado. Na mudança, poderia colocar ali o Alisson na posição do Nicão ou na posição do Gabriel Sara. Essa posição aqui seria ideal para um meia mais articulador, né? Um camisa 10 que pudesse colocar os atacantes na cara do gol, articular o jogo, mas o São Paulo não tem esse cara, então seria aí esta escalação que eu faria no São Paulo no momento para este jogo contra o Santo André. Muitas polêmicas envolvendo, né, galera, o trabalho interpessoal do Rogério, o relacionamento dele dentro do vestiário e também com os demais funcionários do São Paulo nos bastidores. Ultimamente aí tem surgido muitas informações, bastidor, nada oficial, áudios vazados, aí questões já um pouco mais antigas, falando que o Rogério não é um cara muito bom para lidar dentro do ambiente de trabalho. Aquela pessoa difícil, talvez ali um pouquinho de prepotência e também de arrogância, né? Então fica difícil saber isso daí se a gente não está lá dentro, mas as coisas acontecem. Então, Rogério, será que ele está cobrando demais algumas determinadas funções, né, dentro desse ambiente, né? Então fica aí muitas questões. Nós não queremos saber de nada disso. A torcida praticamente quer saber do time ganhar jogo, né? Conquistar 3 pontos. E o São Paulo, no momento, precisa de resultado, galera. Não dá mais para fazer teste dentro do elenco, fazer teste nesse time, né? Tentar escalar um de um lado, outro do outro, mudar a posição. Tem que pôr os caras ali e ter uma identidade para conquistar os 3 pontos, sair da situação que está o São Paulo. Então, nesta quarta-feira, eu fico, né, vou acompanhar o jogo, vou assistir o jogo e volto para falar no pós-jogo,
de São Paulo e Santo André. São Paulo e Santo André duelam no Morumbi às 19 horas da noite, o jogo com transmissão do Premier e também do Paulistão Play. Tá certo, galera? Eu volto para falar do pós-jogo e das últimas informações que surgirem aí no São Paulo. Vamos aguardar para saber, né, se o São Paulo consegue a contratação do William Rocha, está aí para fechar ainda não fechou. Vamos torcer para que consiga chegar mais um zagueiro, e o São Paulo também está atrás de um outro volante ali para atuar como cabeça de área ali na frente da zaga. Vamos torcer para que isso aconteça, né, galera? Eu volto para falar do São Paulo aí após o jogo. Muito obrigado à presença de todos vocês, torcedores do São Paulo, torcedores de outros clubes. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Este foi o vídeo de pré-jogo. Muito obrigado à presença de todos mais uma vez. Valeu!